Pessoal, muita gente viu essa notícia aqui. Busca por enfermeiros gera atrito entre Brasil e Alemanha. E quem leu esse artigo um pouquinho mais, viu que praticamente o programa, de recrutamento de enfermeiros brasileiros para a Alemanha está parado, tanto pelo Ministério aqui do Trabalho brasileiro, como do alemão, com a Bundesagentur für Arbeit, com a Agência Nacional de Trabalho Alemã. E a chuva de e-mails e de pessoas perguntando: professor, e agora? Eu sou enfermeiro, eu sou aquilo, eu posso ir trabalhar como enfermeiro? Eu estou fazendo ainda a minha Ausbildung, a minha formação, o que vai acontecer? Parou, não parou? E hoje eu tive o prazer de falar com o Dr. Alberto Cabral, que é o assessor da COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem do Brasil. Como é bom, ter contatos bons, contatos idôneos, sérios, assim como a Câmara de Comércio Brasil, Alemanha, o COFEM, várias outras parcerias que só a Deutsche und Deutschland tem para trazer essa informação para vocês. Como que funciona o COFEM, por que ele entrou na parada, o que aconteceu com essa parceria e em que pé estamos hoje, tá bom? Muita gente vai se perguntar: professor, mas como é que fica, Esse era um programa federal, do governo com a Agência Nacional de Empregos alemã, mas existem os programas das agências particulares. Esses programas, o recrutamento das agências particulares está podendo continuar? Sobre isso eu falei com ele também. Indiquem esse vídeo para o seu amigo que estuda enfermagem, que está querendo ir, que tem a pretensão, que já está em processo de ir, estudando alemão para tal. É muito importante vocês estarem sabendo, estarem atualizados de tudo o que está acontecendo. Então, mais uma vez, obrigada, doutor Alberto, por você ter encontrado tempo para falar sobre essa questão que saiu aí na rede Deutsche Welle: busca por enfermeiros gera atrito entre Brasil e Alemanha. E eu, como já tinha o contato com o senhor, que é aí da COFEM, para as pessoas, mais uma vez o Conselho Federal de Enfermagem, achei de bom tom tentar esclarecer as coisas. Se o senhor puder falar, o que o senhor sabe, o que foi discutido antes, como isso andou e em que pé que está essa situação agora. Pois não, nós recebemos aqui no Conselho Federal de Enfermagem, por volta de março de 2022, nós recebemos a visita de pessoas da Embaixada da Alemanha no Brasil, aqui no COFEM, em Brasília. Eram funcionários da Embaixada de alto nível, E eles vinham com a proposta, o Conselho Federal de Enfermagem firmar um acordo com autoridades alemães de modo a propiciar a ida de enfermeiros brasileiros para trabalhar em alguns hospitais na Alemanha. Nos informaram que tinham já procurado inicialmente o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que indicou o COFEM como sendo a entidade possível de se firmar um acordo dessa natureza, pelo fato de, aqui no Brasil, o COFEM ser a entidade que congrega todos os profissionais de enfermagem do país. Para você ter uma ideia e ter uma dimensão do que isso significa, no Brasil, a profissão de enfermagem ela é regulamentada por lei, e a lei que regulamenta também criou um sistema de fiscalização do exercício dessas atividades de enfermagem em todo o país, através de um órgão central, que é o COFEM, e um conselho regional em cada um dos estados, de maneira que um profissional de enfermagem que queira exercer a enfermagem, ele precisa ter a formação profissional adequada, no caso dos enfermeiros, um curso de nível superior, em nível de bacharelado, com duração de 5 anos, em entidades de ensino superior, cujo curso e a entidade sejam regularmente autorizadas pelas autoridades educacionais do Brasil. Uma vez ocorrido isso, a pessoa está apta a exercer a profissão através de um registro profissional no Conselho Regional do estado em que a pessoa mora, uma vez que o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal, que se equipara também a estado no que se refere
à federação. Essas pessoas, portanto, obedecendo essas exigências legais, elas estão aptas a exercer a enfermagem. E o Conselho, ele tem a função de fiscalizar o desempenho dessas atividades, do ponto de vista técnico e também do ponto de vista ético. Não existe nenhuma outra entidade ou órgão governamental que desempenhe as atribuições legais dos conselhos de enfermagem, né, a não ser nós mesmos. Por isso fomos indicados, porque nós congregamos hoje em torno de 3 milhões de profissionais de enfermagem, talvez já um pouquinho mais, e seria, portanto, o conselho, o órgão, adequado, indicado para promover um acordo dessa natureza, porque nós conhecemos os profissionais, sabemos onde eles estão, temos todo o controle em relação ao desempenho e à localização deles. Isso. Inclusive, quando nós estivemos aí na Alemanha, nós demos todos esses esclarecimentos às autoridades alemãs que nos receberam, esclarecendo, né, o que é o Conselho, qual a função legal, constitucional, legítima do Conselho. Inclusive, as autoridades alemãs, elas ficaram muito bem impressionadas e, em algum momento, acharam que a Alemanha deveria ter algo parecido. Ou seja, um órgão que exercesse o mínimo controle sobre as atividades profissionais dos enfermeiros. Mas não é só dos enfermeiros. Aqui no Brasil, esse controle é feito em aproximadamente 31 profissões. Aquelas que, de alguma forma, o exercício impacte no patrimônio das pessoas ou mesmo na saúde. Então, achamos muito interessante a proposta. Consideramos que a ida de profissionais enfermeiros para a Alemanha ou outro país que nos procurasse não prejudicaria, digamos assim, a demanda dos serviços de saúde brasileiros, principalmente o SUS, que é o Serviço Único de Saúde, que é público. Então, nós consideramos que a ida de alguns enfermeiros profissionais para outro país não significaria nenhum abalo no mercado de trabalho da enfermagem aqui no Brasil. Isso quer dizer que, semestralmente, são lançados no mercado de trabalho inúmeros, de maneira que nós achamos que esse acordo, até onde ele se manteve, esse acordo cumpriu. E, de alguma forma, essas pessoas estão contribuindo com o sistema de saúde aí da Alemanha. Aqui no Brasil houve críticas em relação a isso, críticas como, por exemplo, não tinha o Conselho Federal de Enfermagem competência para firmar esse tipo de acordo. Outra coisa também é que o acordo foi feito sem a participação de outras entidades, como, por exemplo, as entidades sindicais. Em face dessas críticas, me parece que o acordo está suspenso, apesar de que o COFEN, até hoje, essa informação é importante, não recebeu nenhum comunicado de suspensão do acordo da parte alemã. Mas sabemos sim que na prática ele está suspenso. Em um determinado momento, em julho de 2023, nós recebemos aqui a visita do ministro do Trabalho alemão. Ele veio para agradecer o COFEN, o fato de o COFEN ter aceitado assinar esse acordo. Quais seriam os outros órgãos, além do sindicato, que deveria estar envolvido? Porque, como o senhor mesmo falou, o COFEN por si só é tão completo que a gente começa a pensar se não foi uma questão mais política do que realmente de segurança dos enfermeiros e de todo esse processo de ir trabalhar num país no exterior. As autoridades alemãs procuraram as autoridades brasileiras em 2022, que apontaram o COFEN. Só que em 2022, o governo brasileiro era houve eleições, em 2023 assumiu um novo governo no Brasil, né? Esse novo governo, através do Ministério do Trabalho, passou a ter uma visão diferente do governo anterior. E até certo ponto nós entendemos como legítimas as preocupações do governo atual. Tivemos uma reunião com o ministro do Trabalho do Brasil, discutimos essas questões
Ele, a princípio, nos disse que não era contra o acordo, só que o acordo precisava ser reformulado do ponto de vista das entidades participantes, abrindo um leque maior de entidades que pudessem participar do acordo, inclusive o próprio governo brasileiro, através do Ministério do Trabalho, né? Como também novas bases ou algumas outras bases que não ficaram muito bem claras, de contrapartida por parte do governo alemão em relação ao fornecimento pelo Brasil desses profissionais. O ministro do Trabalho apontou para a possibilidade de uma rodada de negociações envolvendo o COFEN, o governo alemão e o governo brasileiro e entidades sindicais brasileiras, para se discutir novos parâmetros para que esse acordo, se fosse o caso, continuasse a existir, agora com novos atores e também com novas obrigações por parte dos governos, o brasileiro e o alemão. Exatamente que obrigações novas seriam essas, não foi discutido, nós não sabemos, não temos ideia, mas o governo brasileiro não fechou questão de refutar completamente o acordo, deixou aberta a possibilidade da continuidade, só que com novos ajustes, através de reuniões que futuramente seriam marcadas entre os dois governos, e nós solicitamos também a nossa presença e que o ministro aceitou. Entendi. Então, tá parado. Tá parado do ponto de vista de recrutamento de pessoas. É o que nós sabemos. Nunca mais recebemos nenhuma informação da Alemanha sobre, olha, tá parado, tá aqui oficialmente, que eu tenho um dispositivo no acordo que trata disso, né, trata da rescisão do acordo. Né? Então, nós não recebemos nenhuma informação oficial e se houver interesse das autoridades brasileiras e alemãs em dar continuidade a esse programa, estamos prontos para contribuir na medida do que for legítimo e na medida que o Conselho puder contribuir. Achamos algo importante para os profissionais, é um intercâmbio excelente de pessoas, de profissionais, né? Isso é bom para o Brasil, é bom para a Alemanha, é bom para os profissionais que passam a ter uma nova perspectiva de evolução profissional. Tá. E eu fico aqui também de prontidão, caso as coisas andem e nós tivermos novas notícias. Ficarei feliz em noticiar, se continuar a andar, né? Por favor, me avise, vai ser um prazer pelo menos falar para as pessoas, voltaram a analisar, a rever as condições, né, aí do acordo. Agora, uma pergunta que todo mundo faz e as agências particulares de recrutamento de enfermeiros, elas podem continuar recrutando ou essa suspensão desse acordo faz com que tudo fique parado? Tanto esse programa, né, que o senhor fala que é da Agência Nacional de Governo, né, de Empregos alemão, que todo mundo conhece em alemão por Bundesagentur für Arbeit, ela é que dita, e se eles suspenderem, está suspenso tudo ou só estaria suspenso esse programa ligado diretamente a eles? O que é que eu posso responder? Aquilo que tiver relacionado ao acordo. Agora, o que não está relacionado com o acordo, como, por exemplo, a captação de profissionais aqui por entidades privadas da Alemanha, levando-os para a Alemanha, eu não tenho nenhuma informação a esse respeito. Todavia, e essa informação ela é importante para você, quando nós estivemos aí na Alemanha, porque nós nos reunimos no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério do Trabalho e no Ministério da Saúde, tudo do governo alemão. E nessas reuniões nós tivemos uma informação que é a seguinte: a captação de profissionais aqui no Brasil por empresas privadas talvez tenha sido o gatilho para as críticas contra esse recrutamento por empresas privadas. Porque nós recepcionamos aqui denúncias, vamos chamar de maus tratos, de descumprimento dos acordos, descumprimento das promessas feitas aqui no Brasil. Ótimo, doutor Alberto. Eu gostaria mesmo de agradecer do fundo do meu coração. O senhor não sabe quantas pessoas angustiadas me escreveram e eu tenho certeza que nós vamos fazer, né, um ótimo papel dando essa nota explicativa de como andam esses trâmites no momento. É um prazer muito grande. Tenho pleno e total interesse de esclarecer aos profissionais brasileiros que estão aí e à própria sociedade alemã
a respeito desse assunto, que é um assunto extremamente importante para os dois países, principalmente para a Alemanha, né, que precisa de enfermeiros. Sim, sim. E para os brasileiros que também sonham, a gente fala, né, não é viver muitas vezes para sempre, mas passar por essa experiência internacional, ver um outro país, ver como é viver num outro país, crescer no seu currículo, né, porque é uma experiência muito válida. Então, por que não, né? Também fiquei muito feliz com o contato. Ok, eu continuo à disposição para esclarecimento das pessoas, ok? Ótimo, doutor Alberto. Um ótimo dia para o senhor, a gente fica em contato. Estou aqui também à disposição no que eu puder ajudar para o senhor e para a COFEM, tá bom? Muito obrigado. Até logo, ótimo dia. Muito obrigada, doutor Alberto Cabral, que ficou aí à disposição de sanar todas essas dúvidas, inclusive ligando para ele posteriormente, caso algumas dúvidas ainda não ficaram sanadas. Então, meu agradecimento não só a ele e também ao COFEM por esse trabalho de excelência.